Pessoal, estamos aí em mais uma aula online, né, falando, agora nós vamos falar sobre mitose, certo? Processo de divisão celular. Na nossa aula anterior, nossa videoaula, nós falamos sobre ciclo celular e agora vamos dar continuidade aí, falando sobre mitose, certo? O primeiro ponto, pessoal, quando a gente fala sobre mitose, é a gente entender, né, que, que é um processo de divisão celular. E para que ocorre nessa divisão celular? Com a divisão celular, na verdade, ela ocorre com a finalidade de reprodução, de crescimento, né, para repor células perdidas. No caso específico da mitose, ela se relaciona muito mais a crescimento e a reposição de células perdidas. Para a reprodução, a gente vai falar especificamente aí, posteriormente, sobre o processo de meiose. Né? Bem, e vamos entender aqui o que é a mitose. A mitose é um processo através do qual uma célula diploide, né, vai dar origem a duas novas células geneticamente idênticas. Então, a mitose é característica de todas as células somáticas, seja células vegetais, seja células animais, e vamos ter essa proporção, uma célula diploide, uma célula 2N, dando origem a duas células geneticamente idênticas, né, que é uma célula, também duas células diploides. Isso aí sendo importante para o processo, né, aí, visível aí no processo de divisão celular, por exemplo, para o crescimento, né, desenvolvimento, e aí dando continuidade à nossa videoaula. Na mitose, pessoal, ela vai se subdividir em algumas fases. Né? Nós vamos falar sobre a prófase, aqui nós vamos falar sobre a prometáfase, né, e a metáfase, a anáfase e a telófase, que são essas quatro fases aí nesse processo de divisão celular que a gente vai estar mencionando hoje. Primeiro vamos falar da prófase. Na prófase ocorre uma espiralização da cromatina e essa cromatina ela vai individualizando os cromossomos, né, constituindo aí o material genético. Os centríolos, né, que nós temos um par de centríolos e outro par de centríolos, que a célula na interfase, né, ela tem um par de centríolos. Antecedendo a mitose, ocorre a duplicação desses centríolos e agora nós temos dois pares de centríolos que vão para o polo da célula. Então aqui nós temos um par de centríolo em um polo da célula e outro par de centríolo em outro polo da célula, a partir do qual posteriormente vai se formar o fuso mitótico. E outra coisa também é o desaparecimento do nucleolo, que é uma estrutura aí componente do núcleo celular. No final da prófase ou prometáfase, nós temos o quê? O envoltório nuclear, né, que antes estava presente, o envoltório nuclear, o carioteca, ele se fragmenta. E os cromossomos, ele vai se ligar aqui ao fuso mitótico. Então, nós temos aqui o fuso mitótico, partindo aqui dos centríolos, né, um par de centríolo, e aí a partir daí é a formação dos microtúbulos e a formação desse fuso mitótico, ele vai se ligando e futuramente vai ter essa ligação aqui aos cromossomos. Então, isso aí constitui o final da prófase ou prometáfase. Na metáfase, os cromossomos eles estão alinhados aí na placa equatorial, que é exatamente a região central da célula. Então, isso aí é uma característica da metáfase, né? A formação dessa placa equatorial que, através desse fuso mitótico, na região denominada de centrômero,
né, os cromossomos estão ligados ao fuso mitótico exatamente pelo centrômero. E o cinetóporo é a região específica do centrômero, aonde vai se ligar os microtúbulos nesse fuso mitótico. Na anáfase, né, nós temos que os centrômeros e as cromátides são os cromossomos filhos, né, porque um cromossomo ele é formado por duas cromátides. Os centrômeros e as cromátides se separam e começam a mover-se para os polos opostos da célula. Então, antes nós tínhamos os cromossomos, né, esses cromossomos constituídos por duas cromátides. Agora nós vemos as cromátides estão sendo, digamos, puxadas para o polo da célula, né, através do fuso mitótico. Então, aqui nós temos os dois polos das células e as cromátides elas vão sendo aí puxadas, né, grosso modo falando, ou esse fuso mitótico vai havendo um encurtamento e com isso ele vai levando as cromátides ou os cromossomos filhos para o polo da célula. Então, isso aí é o que caracteriza a análise. E, por fim, nós temos a telófase. Na telófase, os cromossomos filhos, ele atinge os polos da célula, né, ocorre o desaparecimento do fuso mitótico. Antes tínhamos o fuso mitótico a partir desse par de centríolos, e agora nós temos o desaparecimento desse fuso mitótico, os cromossomos eles se descondensam, né, e agora são envolvidos por dois novos envoltórios nucleares. Então, aqui havendo a formação, pessoal, a reconstituição, né, a formação do envoltório nuclear, havendo aí uma reconstituição da célula, para posteriormente haver o processo de citocinese e originar as duas novas células. Então, nessa imagem aqui, a gente pode fazer uma discussão geral aí do processo de mitose. Então, nós temos a prófase. Na prófase, nós temos aqui é um par de centríolos, outro par de centríolos, eles indo aí para o polo da célula, né? No final da prófase, né, nós vamos ter aí desaparecimento aqui do envoltório nuclear. No processo na metáfase, nós temos a formação da placa equatorial, que é quando ocorre o alinhamento na região central dos cromossomos. Na anáfase, as cromátides ou cromossomos filhos, eles vão sendo puxados para o polo da célula. E na telófase nós vamos ter a reconstituição, né, a formação do envoltório nuclear de cada célula, até por fim haver o processo que nós chamamos de citocinese, que é quando uma célula ela vai realmente fazer esse processo de divisão final para originar duas novas células geneticamente idênticas. Então, de uma forma resumida, aí, passando nessa imagem todo o processo da mitose, certo? Qualquer dúvida, pessoal, qualquer interação, nós estaremos disponíveis no chat da universidade no horário da aula. Então, podem entrar em contato que nós iremos responder ou sanar alguma dúvida, certo? Tenham todos um bom dia.